Olá pessoal, vamos dar início então agora à segunda aula, intitulada Clima Espacial e Global, Radiação Solar e Radiação Terrestre. Bom, só para contextualizar aqui onde se insere o conteúdo dessa aula, a gente está bem no começo, né, aqui do nosso diagrama. Já vimos, né, veremos hoje um pouco sobre o Sol, a questão da radiação também que a Terra emite, e no fim da aula falaremos um pouco sobre a circulação geral. Só retomando então das aulas anteriores o que foi visto, né? Na primeira aula foi uma aula bem tranquila, né? Nada muito conceitual. Falamos a questão da importância da atmosfera, alguns conceitos bastante introdutórios em relação ao clima, diferenciação do clima com o tempo, diferença entre climatologia e meteorologia. Falamos um breve histórico das ciências atmosféricas e, por fim, começamos a falar da atmosfera já no final da aula. Alguns aspectos relacionados à escala, a variação vertical de pressão, a variação da temperatura, também as camadas da atmosfera, e terminamos a aula anterior com a composição atmosférica. Na aula de hoje, são esses os itens aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas veremos então, inicialmente, né, a parte do Sol, radiação solar, depois radiação terrestre, balanço de radiação na Terra e finalizaremos aqui com a parte da circulação global, ok? Começo fazendo essa pergunta, né? Onde começa o clima da Terra? Então, retomando aqui, né, umas figuras que a gente utilizou na primeira aula, né, do ciclo hidrológico, da cadeia alimentar, camada de ozônio, a questão do efeito estufa. O que tem de comum nessas figuras aqui? Né? Dá para observar aqui a questão do Sol, não é mesmo? Então o Sol está presente em todas essas figuras aqui, tá? Então o clima da Terra começa na verdade fora dela, tá ok? Só tirar isso daqui. Começa onde? Começa no Sol, né? Então é o Sol, né, que é a energia motora do clima na Terra. Então por isso que a gente tem que começar estudando por ele, tá ok? Então o Sol, a massa do Sol então representa 330 mil vezes a massa da Terra, tá? A massa do Sol corresponde a 99,8% da massa do Sistema Solar, tá? Então realmente ele é assim, a gente coloca esses números para ter uma noção, mas a gente sabe que, né, são valores que fogem da nossa realidade. Realmente ele é muito grande, né? Esse é o conceito que tem que ficar aqui, tá? Então ele é composto aí basicamente 3 quartos de hidrogênio e 1 quarto restante de hélio. O diâmetro do Sol corresponde aí mais ou menos, né, 110 vezes o diâmetro da Terra, tá ok? Então, só para colocar em escala, né, o quanto que isso representa. Então, colocando o Sol desse tamanho, ele é 100 vezes maior do que a Terra, que está nesse pontinho aqui, ó. Estão vendo? Só para a gente ter noção, né, dessa proporção. Então, esse pontinho aqui, ele é 110 vezes menor do que o Sol nessa forma que ele está apresentado aqui. Bom, a forma como está organizada essa aula é seguindo mais ou menos o caminho, né, da fonte geradora, no caso aí o Sol, até a fonte, no caso, né, o objeto receptor, que é a Terra. Então vamos seguir o caminho da luz, tá, pessoal? Seguindo aí alguns fenômenos envolvidos no percorrer desse caminho. Tá? Então, a primeira coisa, a radiação solar, né? A gente vai estudar o que? A questão da distância entre o Sol e a Terra. Então, aqui está mais ou menos em escala, tá? O Sol está realmente pequenininho aqui, tá? Mas esse tamanho está em escala a essa distância. A Terra aqui parece como um pontinho minúsculo, mas na verdade nem era para aparecer, tá? É uma questão da resolução do computador mesmo, tá? Então a distância do Sol e a Terra corresponde aí a 150 milhões de quilômetros, tá? Essa distância aqui, convertendo de novo em relação ao tamanho do Sol. Isso daqui corresponde a mais ou menos 100 sóis,
tá? Essa distância aqui. Então, se a gente alinhasse 100 sóis aqui, seria mais ou menos essa distância, tá? Essa distância, a luz aí vai demorar para percorrer mais ou menos 8 minutos, né? Então, só para ter uma noção aí que realmente é uma distância enorme, tá? Em termos de temperatura, então o Sol no núcleo ele possui aí cerca de 16 milhões, né, de Kelvin, essa é a temperatura no núcleo dele, enquanto que na superfície é de, né, 5.700 Kelvin, equivaleria mais ou menos aí 5.500 graus Celsius, tá? Uma temperatura inferior, bastante inferior à temperatura do interior do Sol, tá? Só para ter uma noção, né, do quanto que representa a energia do Sol, né? Então, vou pegar um dado aqui para vocês. A cada segundo, então o Sol transfere à Terra uma energia equivalente a um terremoto de magnitude 8, tá? Na escala Richter. A quantidade, outro dado interessante aqui, a quantidade de energia utilizada por toda a humanidade em um ano é equivalente à energia transferida pelo Sol à Terra em apenas uma hora. Tá? Para vocês terem uma noção da quantidade de energia que o Sol emite. Tá? É... outra comparação, né? Só para finalizar agora. Tá? O Sol, então, vou colocar aqui, vamos colocar dessa forma esse exemplo. O Sol paga uma mesada de mais de 6 mil reais, né? De qual ele, essa energia, né, equivaleria a 6 mil reais, sendo que apenas se a gente colocasse, né, transformasse toda a energia que ele emite de 6 mil reais, né, que é essa energia que toda a Terra recebe, se for considerar o quanto que desse dinheiro, né, colocando nessa comparação, quanto que é utilizado na fotossíntese, apenas R$ 1 é utilizado, né, pelos processos fotossintéticos na Terra. E outros processos de evaporação, ventos, precipitação, transformações, né, diversas da energia que ocorrem em toda a superfície da Terra. Tá ok? Então, só para ter uma noção de escala aí, se chegam 6 mil unidades de energia na Terra, na verdade, só uma unidade dessa é utilizada por todos esses processos aqui de fotossíntese, evaporação, ventos, precipitação e outras diversas transformações de energia. Tá ok? Então, aqui está a energia do Sol, né, em watts, né, nem dá para falar que número é esse, né, mas é 3,8 vezes 10 a 26 watts, realmente é muita energia, tá ok? Então, por isso que eu coloquei exemplo, só para a gente ter uma noção de o quanto que isso representa. Então, vamos lá. A quantidade de energia recebida no topo da atmosfera depende do quê? Vai depender, então, da emissão da radiação solar, tá? Então, começa aqui seguindo, né, o caminho da luz. Depois vai depender da distância entre o Sol e a Terra. Por fim, depende de como que essa energia é recebida aqui na Terra. Tá? Isso vai depender da elevação do Sol, a gente vai ver esse conceito, e da duração do dia. Tá ok? Esses dois fatores aqui dependem então da latitude, da estação do ano, né? No caso, a elevação do Sol vai depender da hora do dia. Tá ok? Então, isso a gente vai ver em detalhe agora na sequência. Né? Seguindo esse caminho aqui. Primeiro vamos falar aqui da emissão da radiação. Tá ok? Então, falamos de energia, sempre a gente vai ter que retomar o que a gente já viu várias vezes aí ao longo de nossa vida aí de estudos, né? O espectro eletromagnético, né? Então, essa é só uma das possíveis figuras, né? Apresentando, então, aqui, isso aqui que se destaca, né? No zoom aqui a gente vai ter a parte visível desse espectro, tá ok? À esquerda vamos ter aqui alguns outros tipos de radiações, aqui por exemplo raio-x, raios gama e raios cósmicos. À direita temos o infravermelho, ondas, micro-ondas, radar, ondas de rádio, entre outras. O que a gente pode destacar aqui desse espectro é o quê? Né? Que à esquerda nós temos as ondas, né, de comprimento curto, enquanto que quanto mais a gente vai se deslocando para a direita, essas ondas vão tendo um comprimento de onda maior. Tá ok? A relação de Planck e Einstein diz o quê? Né? Que a energia associada
onda eletromagnética, então essa energia aqui, ela está relacionada ao quê? Então tem uma constante aqui que eles chamam de constante de Planck. Aqui tem a velocidade da luz também, que é considerado, né, no caso que a gente vai considerar constante. Então essa energia, né, aqui, ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá ok? Isso quer dizer o quê? Quanto maior for, quanto maior for esse comprimento de onda, menor é essa energia. Ou o inverso também é válido. Quanto menor for o comprimento de onda, maior é a energia. Voltando aqui pro nosso, vamos seguir essa, né, que fica fácil de enxergar, tá? Então aqui o que é o comprimento de onda, né? Aqui você vê que a onda está bem, né? A distância entre um pico e um outro aqui, uma crista ou aqui a parte inferior, fica, o comprimento está realmente bem pequeno. Então nessa região aqui a onda possui mais energia, tá? Já numa onda que tem um comprimento de onda bem maior, a energia associada a essa onda aqui vai ser menor, tá? Basicamente é isso que quer dizer essa relação de Planck e Einstein, tá? Daí eu faço a pergunta para vocês, já para fazer o link para o próximo slide. Em qual região vocês acreditam que o Sol emite? Em que parte, né, desse espectro que vocês acreditam que o Sol emite mais radiação? O Sol emite bastante energia, não é mesmo? Mas em que parte que será que ele emite, né, mais ondas eletromagnéticas? Será que é raio cósmico? Será que são os raios gama, raio X, ultravioleta? Ah, ultravioleta a gente já ouviu falar, porque a gente sabe que tem que usar às vezes protetor solar para se proteger desses tipos de raio. Então, o Sol emite isso daqui, na verdade? E o que mais? Por que a gente enxerga? De onde que vem essa luz? A luz vem do Sol, né? Então, se tem uma parte visível, né? Por isso que fala que o espectro visível é o homem, quer dizer que o Sol também emite nessa região. O Sol emite também no infravermelho? Então, a gente vai ver no próximo slide, né? Em que região do espectro que o Sol emite mais radiação. Então, o que existe uma lei de Planck, tá? Que diz o seguinte. Então, essa lei de Planck ela foi derivada da mecânica quântica, né? E desvém da pergunta em que região, né, do Sol, né, aliás, em que região do espectro eletromagnético que o Sol vai emitir mais energia, né? Em qual a faixa de ondas que ele emite mais. Essa lei de Planck, então, ele fala o seguinte, que a intensidade da radiação emitida por um corpo negro é dada por essa lei. Tá? A lei, na verdade, é uma aproximação, né, do que se observa na realidade. Tá? Primeiro, vamos retomar um conceito aqui. O que é um corpo negro? Tá? A definição, né, bem por cima, é a seguinte. Né? Um corpo que absorve toda a radiação que incide nele, né, e por toda vez irradia a energia a uma taxa máxima possível para uma dada temperatura. A gente vai entender melhor isso nos slides posteriores. Tá? Né? O que a gente está vendo aqui, a lei de Planck ela trabalha, né, em cima de um modelo que é baseado nesse corpo negro, tá? Então é uma situação idealizada, tá? Pro modelo. Na realidade, né, os dados não eles são próximos do modelo, né? O modelo se aproxima da realidade, mas não é exatamente a mesma coisa. A gente vai entender melhor isso nos slides posteriores, tá? Então, o que esse gráfico quer dizer? Energia radiante, tá vendo aqui, né? E aqui, comprimento de onda, tá? A radiância espectral, né, que é isso daqui, ela é função da temperatura do corpo e do comprimento de onda, tá? É o que essa fórmula aqui quer dizer. A gente não vai entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas isso daqui é energia radiante. Ela depende da temperatura. Então, tem a temperatura aqui. Então, gente, para cada temperatura vai ter uma curva dessa, tá ok? Então, para cada temperatura a gente vai ter uma curva dessa. E aqui a gente vai ter um pico, né? Vai ser a região do espectro, né? A gente tem aqui os comprimentos de onda, tá? Em micrômetros, no caso aqui, tá? E tem uma região onde tem uma maior concentração de energia, tá? Então, a solução dessa equação gera essas curvas desse gráfico aqui conforme as temperaturas. Então, de uma forma bem assim, para fechar, né, a questão da lei de Planck,
essa frase aqui, né, é o que a gente precisa ter em mente. Então, todos os objetos com temperatura emitem continuamente energia radiante ao longo de uma faixa de comprimento de onda, que é isso que está mostrando aqui. Né? Um objeto a 7000 Kelvin, ele vai emitir energia conforme essa curva aqui, tá? Dentro dessa faixa aqui, com uma maior concentração nessa região, tá ok? É isso que a lei de Planck fala. Agora vamos comparar, né? O que o modelo fala com o que, né, acontece na realidade. Então, o Sol praticamente ele se comporta como um corpo negro, tá ok? Então vamos pegar aqui esse gráfico à esquerda, ó, repetindo, esse daqui é o modelo de corpo negro. Essa região aqui, a gente vê essa curva bem a linha definida aqui em cinza, né? É a parte, ó, essa área em cinza, então é o corpo negro, tá? Que é do modelo. E em amarelo aqui a gente vai ter a radiação emitida pelo Sol. Então o Sol ele se comporta bastante, né, de uma forma bastante próxima ao comportamento de um corpo negro, conforme a equação da lei de Planck, tá ok? Então, essa aqui no caso não está em escala, mas a curva que mais se aproxima o Sol ele se aproxima mais dessa curva aqui, tá? A de 6000 Kelvin. O que a gente consegue observar também aqui, né, que é nessa região, no gráfico posterior, a gente vai ver melhor isso daqui. Esse pico, né, esse pico de onde o Sol mais emite aqui, ele corresponde justamente à região da parte visível do espectro eletromagnético. Tá? Então a gente pode dizer que, né, pelo menos a gente, né, nos seres humanos, boa parte dos animais aí que possuem uma visão, nossa visão foi adaptada justamente, né, na região onde tem maior emissão de energia do Sol, tá? Então o Sol ele emite mais nessa região e a nossa visão enxerga justamente nessa faixa do espectro eletromagnético, tá, ok? Então aqui agora a gente consegue ver, tá? Nesse gráfico um pouquinho melhor, que ele vai ter mais dados, tá? Então aqui a curva de 6000 Kelvin, tá? Então é a radiação do corpo negro à temperatura do Sol, tá? Aqui a gente tem alguns outros, né, outras curvas, por exemplo, radiação do corpo negro à temperatura incandescente. Então aqui lâmpadas incandescentes ou fogo, por exemplo, vai emitir mais ou menos seguindo essa curva aqui. E a gente vai ver também aqui, né, nos slides posteriores, que a Terra, ela também tendo temperatura, ela também emite uma quantidade de radiação, tá? Então ela tem uma curva mais nessa região aqui, tá ok? Então o que eu já falei ali nessa parte aqui, a gente consegue ver que a parte do visível, né, se concentra justamente nesse comprimento de onda aqui de mais ou menos 0,5 micrômetros, tá ok? Então essa região do visível aqui é onde justamente o Sol emite a maior parte de sua energia, tá? Bom, são várias leis, tá, pessoal? A gente vai olhar bem assim por cima, a gente não vai se especializar aqui nesses conceitos físicos, mas a gente precisa entender um pouquinho, né, da radiação solar. Tem a lei de Wien, né, ou lei do deslocamento, que diz o quê? O comprimento de onda no qual a emissão da energia é máxima. Então, isso daqui é uma fórmula bastante simples, né, que foi deduzida, né, das leis anteriores, tá? Então, eles conseguem o quê? Esse comprimento de onda, né, a uma dada temperatura, né, é só fazer essa divisão desse número pela temperatura, a gente vai saber em que ponto tem, né, qual que é o comprimento de onda onde tem maior emissão de radiação, que é basicamente essa curva aqui, tá vendo, pessoal? Tá? Então, se a gente pegar aqui a temperatura do Sol, jogar nessa formulinha aqui, que vai ser 2898 dividido por 6.000, tá? Então, ó, a temperatura do Sol, 6.000 Kelvin, então corresponde a essa temperatura, tá vendo? Essa curva aqui do corpo negro, tá? Então, a gente vai pegar, fazer essa divisão, vai dar 0,5 micrômetros, tá vendo, ó? É isso daqui. É o que essa formulinha fala. Qual que é o ponto, né? Qual que é o valor, né, do comprimento de onda que corresponde a esse pico,
dessa curva. Então é isso que ele faz. Ele pega esse valor, divide pela temperatura da curva e vai chegar nesse valor aqui. Então é 0,5 micrômetros. Ok? Bem simples, né? Uma terceira lei, essa aqui é a lei de Stefan Boltzmann, né, que vai fazer justamente o que? Ele vai fazer a integração da área, né, logo abaixo de uma dessas curvas. Tá? Então ele vai calcular a energia total que vai ter, né, que vai ser emitida por um determinado corpo. Então vai ser então a fórmula é essa daqui, tá? Energia, existe uma constante aqui e a temperatura da superfície da fonte. Tá ok? Então colocando, né, a temperatura de 6.000 Kelvin, tá? Nessa fórmula a gente chega nesse valor aqui da energia total emitida pelo Sol, né? Que é de 3,8 vezes 10 a 26 watts, tá ok? Agora vejam só, vamos fazer o seguinte comparação. Existe uma fogueira, a gente sabe que quanto mais próximo dessa fogueira, mais quente está. Na verdade, e quanto mais longe, claro, a gente vai chegar uma hora que nem vai sentir mais o calor, né, emitido por essa fogueira. Existe uma lei, né, que fala que quanto mais próximo que você está de uma fonte emissora de radiação, mais energia você vai ter, ou no caso sentir, né? Isso vale para o Sol também, tá? Então vamos imaginar ele como uma grande esfera de fogo, né? Se a gente ficasse muito mais próximo do Sol, claro que teria muito mais energia, né? Então quanto mais distante, então menos, né, se percebe ou se sente essa energia. Então a lei do inverso do quadrado da distância é o que fala o seguinte: existe uma relação. Tá? Então vamos lá, ó. Existe essa energia emitida pelo Sol e essa aqui que é a lei do inverso do quadrado da distância. A intensidade, né, da energia ela vai diminuir, né, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então o gráfico aqui, né, vamos colocar aqui, né, o Sol ou uma fonte emissora de radiação. Né? Aqui tem uma distância d, né, tem uma área, tá, desses raios que se concentram, né, nessa área. Se a gente aumentar em mais d essa distância, vejam que aquela área, ó, ela já vai estar, o que antes era uma área, os que os raios estavam concentrados em uma área, agora estão concentrados em 4 áreas, tá? Então isso vai diminuindo consideravelmente a questão da energia, né, incidente numa determinada área. Então se a gente aumentar aqui para, no caso, 3D, né, 3 distâncias, tá? Então a gente vê que aquela área inicial que foi dividido aqui, né, a mesma energia para 4 áreas, agora essa mesma energia vai ficar dividido em 9 áreas, tá? Então é basicamente isso que essa formulinha está querendo nos dizer. Conforme a gente vai aumentando a distância, a intensidade muda com o quadrado dessa distância, tá ok? E é isso que faz com que o Sol, mesmo emitindo muita energia, o que chega pra gente, vejam aqui, ó, 10 a 26 watts, tá? Então são 3,8, né, que seriam aí seguidos aí de 26 zeros. É muita energia, tá ok? O que chega pra gente, né, considerando que a luz percorreu quantos milhões de quilômetros? 150 milhões de quilômetros até chegar na Terra. Essa energia ela já chega bastante reduzida, tá? Então ela chega nessa unidade aqui que é denominada de constante solar, né? Que é de 1.366 watts por metro quadrado, tá ok? A gente vai ver que a constante solar na verdade não é bem constante, tá? Até mais ou menos aí, década de 70, acreditava-se que o Sol era constante, né? Que ele sempre emitia a mesma quantidade de energia. Se a gente olhar olho nu, a gente não percebe. Mas a radiação do Sol ela vai mudando sim ao longo do tempo. Isso não muda em coisas assim de dias, meses, tá? Nem em um ano, tá? Essas mudanças ocorrem sim. Foi por meio de satélites que eles conseguiram identificar essas mudanças, tá? Porque o olho nu não consegue perceber,
tá? Então o Sol ele possui, né, o principal ciclo, tá? Que é o ciclo de Schwab, tá? Que fala que a cada 100 anos, desculpe, a cada 11 anos, né, acontece o que com a radiação do Sol? Ele vai ter picos, tá? Então ele tem um ciclo, né, de maior intensidade solar seguido por uma fase, né, de menor intensidade solar. Então a cada 11 anos, tá, esse ciclo se completa, tá? Então um ciclo que leva mais ou menos 11 anos para ele acontecer. Tá? Esse ciclo, tá, ele está relacionado também com o número de manchas solares, tá ok? Vocês vão ver então aqui, ó, a gente tem a radiação solar, tá ok? Ela variando aqui. E ela segue também, ó, a variação do número de manchas solares, tá? Então isso daqui, né, segue essa variação também das manchas solares. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso daqui eu vou explicar melhor na aula de mudanças climáticas, tá ok? Mas só para mostrar que a nossa fonte, né, de radiação, que é o Sol, ele, apesar de ainda, né, ainda se falar em constante solar, ele não é constante, tá? Ele tem variação na quantidade de energia que ele emite, tá? Não só esse ciclo de Schwab, mas outros ciclos também, tá, pessoal? Depois a gente vai entrar em detalhes lá na aula de mudanças climáticas, mas só estou antecipando aqui. Aquele ciclo de 11 anos, ó, corresponde a esses picos aqui menores, tá vendo? Mas a gente vai ver que tem ciclos, né, de 80 anos, de 120 anos, por exemplo. Aqui vai ter um ciclo, aqui vai ter outro ciclo, aqui vai ter um outro ciclo. A gente vai ter um ciclo maior aqui também, tá? Isso vai ser pedaço de um ciclo, tá? A gente vai ter períodos também em que a radiação solar ela é mais baixa, tá? Isso tudo tem explicações que eu não vou antecipar agora, mas só adiantando para mostrar que o Sol tem variação ao longo do tempo, sim, né, na quantidade de radiação que ele emite. Aqui, só para fechar esse gráfico, então a gente tem a variação da radiação. No caso aqui, é número de manchas solares, tá? Mas a variação da radiação segue a quantidade de manchas solares, né, que ocorrem na superfície solar. Então a gente vai ter essa variação das manchas, né, desde 1600 até o ano de 2000 aqui. Só para a gente ter uma noção de, né, são processos lentos, tá? Esses ciclos solares ocorrem em diferentes escalas a partir de décadas, mas vai, né, seguindo aí para séculos, enfim, são diferentes ciclos, tá ok? Agora vamos falar então, a gente falou já aqui da emissão, né, um pouco do Sol. Vamos falar agora da distância, né, o quanto, né, que demora então para a luz chegar na nossa Terra aqui. Então a gente vai falar da transmissão. Então a gente sabe que a órbita da Terra ao redor do Sol não é uma circunferência, então é elipsoide, tá? Possui, exageradamente, está nesse diagrama aqui, mas possui mais ou menos, né, um formato oval. O Sol ele fica em um dos focos dessa elipse, tá ok? Ele não fica aqui no centro, tá? A gente vai ter denominado aqui, então a gente já começa a entrar aqui com alguns conceitos, né? A distância, essa maior distância, né, entre a Terra e o Sol, ela é denominada de afélio, né? Ela corresponde a essa distância aqui. Lembra, a gente tinha falado, olha, a distância do Sol para a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Isso na média, tá, pessoal? Porque vai ter momentos em que vai ter uma distância máxima, denominada de afélio, então é 153 milhões de quilômetros, tá ok? E a gente vai ter a distância mais curta, né, que é o periélio, que corresponde aí a 147 milhões de quilômetros, tá? Então, claro que na média vai dar os 150 milhões de quilômetros. O que a gente quer dizer, né, dizer com isso? Que, claro, lá que eu falei, se existe uma maior distância, aqui vai chegar menos radiação, concordam? Enquanto que onde tiver uma distância menor, quer dizer que aqui chega mais radiação. Então isso tudo interfere na quantidade de energia que está sendo recebida pela Terra, a distância, né, em que se encontram, né, esses dois astros aqui. Tá? Por exemplo, para ter uma noção do quanto que essa, né, diferença entre 153 milhões de quilômetros para 147 milhões de quilômetros, nessa situação aqui,
aliás, nessa situação aqui de periélio, em que a Terra está mais próxima do Sol, a energia recebida pela Terra é de 3 a 7% vezes maior do que na condição aqui do afélio, tá? Então, 3 a 7% mais energia o Sol, a Terra recebe nessa situação aqui de periélio, tá ok? Três outros movimentos, né, que interferem na quantidade de radiação que a Terra recebe. Aqui eu estou antecipando, pessoal, mas a gente vai falar também melhor isso também na parte de mudanças climáticas, tá ok? A combinação desses três fatores aqui ocasiona os ciclos de Milankovitch, tá? Que são os grandes responsáveis, o ciclo, né, que é responsável aí pela ocorrência das eras glaciais, tá? Mas aqui eu só vou antecipar porque a gente está falando da questão dessa distância, né, da Terra em relação ao Sol. Então, a excentricidade orbital, a Terra, essa órbita, né, que ela é excêntrica ou oval, ora ela é mais oval, ora ela é menos oval. Tá? Então existe um ciclo, né, que a cada 100 mil anos, então é uma escala bastante elevada aí, né, de tempo, né, em que a Terra ela vai sofrer esse tipo de movimento. Então a sua órbita ela vai ficar mais ou menos oval e a cada 100 mil anos que ela completa esse ciclo. Tá ok? Um segundo parâmetro orbital é em relação à inclinação da Terra, né? A gente sabe então que a inclinação normalmente a gente se associa-se, né, esse valor médio aqui de 23,5, o ângulo de inclinação, se eu não me engano hoje está em 22 alguma coisa, tá? Mas ele oscila também entre os extremos de 21,5 e 24,5. Isso também ocorre assim ao longo de milhares de anos, tá, pessoal? Um ciclo se completa entre, né, sair de uma posição e voltar para ela, então demora aí 40 mil anos para essa mudança acontecer. Isso é cíclico também, tá? Então a inclinação da Terra também não é constante, tá? E quando se fala-se do valor dela, fala-se do valor atual ou às vezes do valor médio, tá ok? E por fim, né, um terceiro parâmetro orbital está relacionado aí à questão da precessão dos equinócios, que é um movimento parecido com o de um peão. Eu vou colocar a animação aqui só para a gente poder enxergar melhor, que é um pouco falado, pouco conhecido, às vezes não tão fácil de visualizar. Tá? Então aqui tem essa figura, né? Conforme a Terra ela vai fazendo o seu movimento de rotação, ela também vai, a cada então 26 mil anos, tá ok? Ela vai fazendo um movimento parecido com o de um peão. Vamos dar o play aqui na animação para a gente poder enxergar melhor isso daí. Imagine que a Terra é como se ela estivesse rodando bastante aqui, tá, pessoal? Aqui ela está parada, mas só para mostrar esse movimento aqui. Então, cada 26 mil anos, ela vai completar uma volta dessa. Então, a combinação desses três parâmetros orbitais aqui estão relacionados ao ciclo de Milankovitch, que a gente vai ver na aula de mudanças climáticas. Tá ok? Então, a gente falou da radiação sendo emitida, né, aqui pelo Sol, né, a questão da distância, os fatores astronômicos que interferem nessa distância. Agora a gente vai falar em si de como a radiação ela é recebida aqui na Terra, tá? Então a elevação do Sol é um primeiro conceito relacionado, tá? O que significa elevação do Sol, tá? Então ele é o ângulo formado entre os raios e uma tangente à superfície da Terra, tá? Vamos colocar aqui. Então aqui, o Sol está vindo nessa direção. Aqui no Equador, se a gente traçar uma tangente, tá, à superfície, a gente vai ter um ângulo aqui. O ângulo entre o raio e essa tangente é a elevação do Sol. Nessa situação 1 aqui, corresponde a essa figura aqui, ó, só para a gente dar o zoom, tá vendo? Então a gente fez a tangente aqui na superfície, tá, inverteu, chegou nessa situação aqui. O Sol está chegando, né, os raios estão incidindo, perpendicularmente à superfície aqui. Então existe a elevação aqui do Sol, formando um ângulo de 90 graus. E, né, em decorrência então aqui da curvatura da Terra, né, a gente saiu dessa situação em que a incidência é perpendicular à superfície, a gente vai diminuindo o ângulo, né, dessa elevação solar,
Por exemplo, nessa situação aqui, ó, tá um pouquinho mais inclinado. A gente traça a tangente e vai ver qual que é o ângulo. Ó, então é como se a gente pegando aqui a nossa referência, que é o solo, é como se o raio do solar tivesse vindo de forma inclinada. Então aqui eles estão formando um ângulo de 45 graus com a superfície. Tá ok? Agora se a gente pegar essa outra situação aqui, ó, no nosso aqui, na latitude de 30 graus, tá? Vai corresponder a essa situação aqui, tá? Então, o ângulo formado entre o raio solar e a superfície é de 30 graus. O que que isso quer dizer? Né? A mesma, né? Se a gente pegar aqui, ó, numa mesma área, quando está uma incidência numa elevação de 90 graus, a gente tem mais raios solares chegando, tá? Conforme a gente vai inclinando, a gente tem menos raios solares chegando. Essa figura aqui dá para enxergar um pouquinho melhor, tá? Essa mesma quantidade de raios chegando, elas estão concentradas nessa área aqui, tá? A mesma quantidade de raios chegando numa área menor. Então, o watts por metro quadrado vai ser menor nessa situação, porque a nossa área é maior. Aumentou a questão da inclinação, ou seja, a elevação do Sol, ela é menor, então quer dizer que recebe menos radiação, tá? Então a gente sabe então que essa região aqui, as regiões próximas ao Equador, recebem mais radiação, enquanto que as regiões extremas, né, vão receber menos radiação por conta disso, tá? Por conta então da elevação do Sol. Os principais fatores que vão afetar a questão da elevação do Sol, então, vai ser a latitude, tá ok? Então, quanto maiores as latitudes, né, quanto mais próxima dos polos, então menos radiação. Vai depender, claro, da hora do dia, né? Né, a gente costuma sempre considerar aqui nos exemplos aqui que seria ao meio-dia, mas claro, isso a inclinação, essa elevação do Sol vai variando ao longo do dia, né? Então isso é um fator aí que influencia. E também a questão da estação do ano, né? Que a gente vai ver no slide posterior. Então temos aqui, né? O movimento aqui de translação, né? A Terra, né? Girando em torno do Sol, tá? No verão, a gente sempre tem em mente, né? O que acontece num hemisfério vai acontecer o oposto no outro hemisfério, então a gente vai adotar como referência aqui o hemisfério sul, tá? Nessa situação aqui de verão do hemisfério sul, né? Claro que no hemisfério norte vai ser inverno, tá? Temos a primavera nessa situação de hemisfério sul, o inverno, né? Situação oposta, tá? Então a gente vai ter menos radiação sendo recebida aqui no hemisfério sul, enquanto que é mais radiação sendo recebida aqui no hemisfério norte, tá? Então por isso que aqui é verão e aqui é inverno, tá? E aqui o outono, tá? Vamos colocar nesse diagrama aqui, a gente vai enxergar um pouquinho melhor a variação da radiação ao longo do ano e em relação à latitude, tá? Então vamos pegar aqui. Nesse eixo aqui a gente tem os meses do ano, tá? De janeiro até dezembro, tá ok? E aqui a gente vai ter na latitude 0 corresponde ao que? Ao Equador. Estão vendo? Nessa linha aqui. Então o Equador é a região onde tem maior incidência de radiação todo o ano e essa variação ela é pequena, tá ok? Ele recebe praticamente radiação o ano todo, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, latitude 30 sul, né? Ou melhor, vamos pegar a norte aqui, que seria, né, o oposto da sul. Né? A gente vai ver o seguinte, no hemisfério norte, na região aqui, ó, essa região do meio do ano, eles têm mais radiação. Aqui corresponde ao verão deles. Enquanto que nos extremos, que é essa região aqui, né, corresponde ao começo e final do ano, é o inverno deles, então eles recebem menos radiação. Tá ok? Vamos pegar os extremos mais extremos dos polos, né? Por exemplo, o polo norte. Então a gente está aqui, ó, latitude 90 norte, tá?
Ao longo do ano, o que que ele quer dizer? Por exemplo, nessa região de janeiro, fevereiro e março, não tem nada de radiação. Quer dizer que nessa região e nessa região é escuro absoluto, tá? Essa região então fica 6 meses sem incidência de radiação solar, tá? São 6 meses de noite, vamos falar assim. Enquanto que ao longo do verão, tá? Que é a região aqui central, tá? É os meses aqui do meio do ano. Isso daqui no hemisfério norte, tá, pessoal? Então vai ter o verão deles, onde vai ter luz do sol o ano inteiro, ou ao longo de 6 meses, tá? Então vai ser esses extremos aqui. No hemisfério sul vai ser o oposto, tá? Enquanto que aqui é escuro absoluto, a gente vai ter no hemisfério sul a luz, né? 6 meses de luz, tá? No gráfico posterior a gente vai enxergar um pouquinho melhor essa questão aí, porque a questão da radiação está associado com as horas de é, as horas do dia e da noite, né? A quantidade de horas que tem cada um, tá? Então, a duração do dia, vamos falar um pouquinho a questão aqui do equinócio, tá? Equinócio significa, então, noites iguais. Noites iguais em que sentido, né? Que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, as noites possuem a mesma quantidade de tempo, de duração, tá? Ou seja, se no hemisfério norte a noite também tem a mesma quantidade que a noite no hemisfério sul, quer dizer que também o dia tem, né? No caso aí, 12 horas, tá? Então, dia e noite duram o mesmo tempo. É esse conceito que a gente tem que guardar, tá? Enquanto que o solstício vai ser o outro extremo, né? Que seriam aquelas datas do ano, né? No caso de junho e dezembro, em que o Sol incide com a maior intensidade em um dos dois hemisférios. Então, ele vai indicar tanto o início do verão ou do inverno. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão do equinócio, tá? Ó, o Sol, os raios estão incidindo aqui, e vocês vão ver que nessa situação, dessa inclinação aqui, todas essas regiões estão tendo, né, 12 horas, tanto de dia quanto na noite. Essa é a duração do dia e da noite, tá ok? Se a gente pegar essa situação aqui do solstício de dezembro, tá? Isso daqui inicia o que? O nosso verão, tá ok? No verão, o dia, ó, no hemisfério sul, ele fala o quê? Que a gente vai ter 15 horas, né? Aqui nesse paralelo, aqui nessa latitude de 40, que nessa região vai ter 15 horas de duração do dia, tá? Enquanto que no hemisfério norte a gente vai ter menor duração do dia, tá ok? A situação oposta, né? Então, aqui seria o que? O solstício de junho. Solstício de junho quer dizer que no hemisfério norte vai ter a maior incidência, o dia vai ter maior duração, enquanto que as noites aqui no hemisfério sul vão ter menor duração, tá? Então aqui, nessa região aqui no mês de junho, começa o nosso inverno, tá ok? Enquanto que começa o verão no hemisfério norte. É sempre, né, o que acontece em um hemisfério vai ser o oposto no outro hemisfério. Tá ok? Aqui é a duração do dia. Aqui a gente consegue enxergar um pouquinho melhor essa variação do dia, né? Da duração dele ao longo do ano. Então a gente tem os dias aqui nesse eixo, tá ok? Nesse eixo aqui a gente vai ter as latitudes, tá ok? A latitude 0 aqui corresponde ao Equador, tá bom? E vai ter essa variação aqui ao longo dos dias e ao longo das estações do ano, tá? O que que a gente vê aqui então? O que é? Eu coloquei aqui a referência para a gente, hemisfério sul, tá ok, pessoal? Aqui acontece o oposto, tá? Hemisfério norte acontece o oposto do que acontece aqui. Então, nessa região aqui de começo e finalzinho do ano, a gente tem o verão no hemisfério sul, correto? Então, a gente tem aqui, ó, a duração do dia nas diferentes latitudes. Então, ó, o dia dura mais aqui nessa região. Quando entra o outono e inverno, nessa região a gente vai ter o quê? Menos radiação, né? Então quer dizer que nossos dias duram menos. Inversamente, quer dizer que a noite dura mais. Tá ok? Então, se a gente pegar aqui, ó,
tem menos horas na duração do dia. Então, se a gente pegar a situação extrema aqui, ó, esse daqui, ó, 90 sul, corresponde ao nosso extremo do Polo Sul. Então, tem zero horas de dia, que eles chamam de uma noite constante, tá? Então, toda essa região aqui, ao longo desse tempo, né, desse prazo aqui de 6 meses, não tem incidência de radiação solar, tá? Inversamente, a gente vai ter na região então aqui de primavera e verão, vai ter, né, os dias permanentes na região aqui próximos ao Polo Sul. Mas vamos nos ater, vamos ver aqui, né, a questão do equinócio e solstício, tá? O equinócio de outono no hemisfério sul, tá? Então ele se inicia, depende, né, do ano, mas é ou dia 20 ou 21 de março, tá? Então ele vai marcar o fim do verão, o início do outono, tá? No próximo gráfico a gente vai enxergar melhor, né, o equinócio, como que a gente enxerga melhor. O solstício de inverno no hemisfério sul, então o que marca o inverno? Ele é a data aqui, que varia de ano para ano, mas ou é dia 20 ou 21 de junho, tá? Marca então o fim do outono e o início do inverno. Quer dizer que, o que é solstício de inverno no hemisfério sul? Quer dizer que o solstício, né, no hemisfério norte vai ser de verão, tá? É quando começa o verão do pessoal lá do hemisfério norte, tá? Equinócio de primavera, então, é o que marca o início da primavera, tá? Então os dias aqui e as noites possuem a mesma duração, tá ok? E no solstício de verão é o que inicia aqui o nosso começo do verão. É quando realmente aqui no hemisfério sul os nossos dias possuem, né, a maior duração, ao longo do ano, tá? De todos o tempo, né, de todo o ano aqui vai ser onde o nosso sol dura mais aqui no hemisfério sul. Enquanto então é solstício de verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é solstício então de inverno. Tá ok? É sempre, né, uma situação inversa a outra, tá? Importante é ter o conceito, ver aquilo que se aplica à nossa realidade. Por fim, para a gente enxergar melhor, né, a questão do equinócio e do solstício, né, eu peguei então aqui mais ou menos na latitude 22 graus sul, que corresponde à altura aí, né, da cidade de São Carlos, né? Então, só para a gente pegar, eu peguei aqui ao longo do ano, né? Existem várias formas, né? Lógico, poderia obter a partir desse gráfico aqui, mas existem cálculos que obtêm a quantidade da duração do dia e, consequentemente, a gente consegue obter da noite também, tá? Que é esse gráfico aqui, tá? Então, mantendo aqui o mesmo eixo aqui, tá? Os dias do ano. Temos também aqui as estações do ano, tá ok? E temos aqui a duração do dia e da noite em horas, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o dia. Vamos nos ater primeiro a essa curva da duração do dia, tá? Que é assim em azul aqui. No verão, a gente sabe que o dia dura mais, não é verdade? Então, ao longo do ano, né, vai chegando aqui no inverno, o dia dura menos, tá? É o que essa curva está nos mostrando, tá ok? E depois vai chegando o final do ano de novo, começa o verão, tá? Então o dia ele começa a voltar a ter maior duração. À noite, né, se a gente pegar esse valor aqui, subtrair de 24, a gente tem a quantidade de horas da noite. Então, a gente sabe que ao longo, né, do período de verão o dia dura mais, consequentemente a noite dura menos, né? E isso vai, né, ele vai se complementando. Então, se o dia dura menos aqui durante, né, o meio do ano, a região próxima aqui do inverno, quer dizer que a noite vai durar mais, tá? Então, é o que essas duas curvas estão querendo nos dizer. O que significa, então, aqui fica bastante nítido. O que é o equinócio? É onde, ó, o dia e a noite possuem a mesma duração, que é de 12 horas, né? 12 mais 12, 24. Então, é esse ponto aqui. Então, existe o equinócio de outono, né, o que marca o outono, nesse período aqui, e existe o equinócio da primavera, tá? Então, aqui, ó, noite e dia se cruzam, eles possuem a mesma quantidade, né, da duração, em termos de hora. Se a gente pegar aqui o solstício, agora, o que significa o solstício de inverno? No hemisfério sul,
está marcando que é quando a gente tem a menor duração do dia. É o dia com menor duração ao longo do ano. Inversamente, nossas noites duram mais, né? Nessa região que a gente vai ter a noite mais longa do ano. Tá ok? Enquanto que o oposto vai ser o solstício de verão. O dia, ele tem, ó, a maior duração nesse período aqui ao longo do ano. Tá? Corresponde aqui, ó, quase 13,3 horas. Enquanto que a noite tem menor duração ao longo do... a menor duração do ano. Tá? Vai ser aí em torno de 10,7 horas. Tá? Então, solstício de verão é isso daqui, é onde o dia dura mais. E o solstício de inverno é onde a noite dura mais. Tá ok, pessoal? O conceito ele é meio... parece complicado, mas na verdade são diferentes formas de visualizá-lo. Tá ok? Então, esses gráficos aqui ajudam a gente a entender. Né? Isso tudo é decorrente do quê? Da inclinação, né, do eixo terrestre a próprio movimento de translação, né, que vai ocasionando as diferentes estações do ano e, claro, conforme a latitude, a gente vai ter as diferentes variações, né, da quantidade de horas de dia e da noite. Tá? Então vamos lá, pessoal, uma mini revisão. Vimos aqui a questão da emissão da radiação pelo Sol, a transmissão, então, relacionada à distância, né, que a luz percorre, e a recepção da energia aqui na Terra. Tá? O que a gente tem que manter aqui em mente que a Terra também emite radiação. Né? Lógico, é numa quantidade inferior à quantidade que o Sol emite, né? Mas ela emite radiação, sim. É isso que quer dizer a lei de Planck. Lá. Todos os objetos com temperatura emitem continuamente energia radiante ao longo de uma faixa de comprimento de onda. O nosso corpo também, a gente tem uma temperatura média aí de seus 34, 35 graus, a gente também emite, né, radiação aqui na faixa do infravermelho, né? Então, existem instrumentos, né? A gente, provavelmente vocês já viram, né? O pessoal às vezes usa, né? Aqueles óculos, né, especiais que conseguem ver a energia emitida por esses corpos, né? Então é isso basicamente que esses instrumentos permitem ver. É claro que o nosso olho não enxerga, tá? Mas todo corpo tem uma temperatura, ele emite radiação, tá ok? Então só retomando aqui, né? A energia radiante visível, então a curva do corpo negro, a temperatura do Sol é essa daqui, tá ok? A incandescente é essa daqui, 3000 Kelvin, e a radiação de corpo negro, a temperatura da Terra, é de 300 Kelvin, tá? Que é essa daqui. Então, é menos energia, por isso que o comprimento de onda é maior, tá? Então, a gente tem um modelo de corpo negro que fala aqui, então, essa é a radiação emitida pelo Sol. Vejam lá, aqui fica bem claro, né? Ó, onde que o Sol emite a maior parte da sua energia? É na região do visível. Tá? E é justamente onde está calibrada a nossa visão. A gente enxerga nessa região aqui. Tá ok? Existe também, então, aqui a energia emitida pela Terra, né? Que vai estar numa escala bem para a direita aqui. Aqui a gente tem as ondas de comprimento de onda curto e aqui a gente tem as ondas de comprimento de onda longo. Tá? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia associada a essa onda. E, lógico, as ondas mais curtas aqui possuem mais energia, que é o caso, né, das ondas emitidas aqui pelo Sol. Tá ok? Então a gente sempre estuda a questão dos modelos para entender melhor, né, como que funciona na realidade. Né? Então a gente vem de algo mais simples, né, para poder depois entender como que as coisas estão funcionando na realidade. Tá? Então a gente vamos retomar aqui nesse gráfico aqui. Ó. Então a gente vai ter nessa curva pontilhada, que é o modelo, né, de corpo negro. Depois vai ter a radiação emitida pelo Sol. A gente vai ver que já tem umas pequenas, né, imperfeições aqui. Ela não segue tão certinho o modelo. E depois a gente vai ter uma outra área aqui, que é um pouquinho mais escura, que é essa radiação incidente na superfície da Terra. A gente vai ver que tem algumas áreas aqui, ó, que tem uns buracos. Essa aqui, por exemplo, aqui não tem radiação, tá? Se for pegar só essa área mais escura aqui, ó,
não está incidindo nada na superfície da Terra. Mesma coisa aqui, ó, a gente pega aqui a temperatura de corpo negro, de um corpo a 263 Kelvin, né, que é o mais próximo que corresponde à temperatura aí da Terra. E na realidade a gente vai ver que a radiação emitida pela superfície da Terra, ó, corresponde a essa área roxinha aqui. Então a gente tem alguns vazios aqui. O que será que acontece, hein, pessoal? Será que o modelo não está tão adequado? O que será que, né? Essas áreas aqui que não tem radiação. Isso corresponde ao quê? Então esse gráfico aqui em cima, ó, a gente vai ver alguns gases aqui, tá? Então esses gases aqui, eles absorvem parte dessa radiação, tanto na radiação que incide do Sol, quanto a radiação emitida pela Terra, tá? Aqui, só voltando um pouquinho antes, para mostrar um pouco esse gráfico aqui. Aqui vocês vão ver que está uma escala diferente, só para poder colocar um gráfico do lado do outro, tá, pessoal? Aqui está variando de 1 em 1, de 2 para 5. Vocês vão ver que daqui, ó, muda um pouco, né, as escalas, tá? Aqui não está batendo, mas aqui em proporção, essa é a energia emitida pelo Sol, que é o seguinte, 5 em 5, tá? E essa é a energia emitida pela Terra, tá? Só para a gente ter uma noção, né, que o Sol emite muito mais energia do que a Terra. Tá? E claro que nessa região aqui, a energia, né, as ondas são onda longa, tá? Enquanto que o Sol, que é de onda curta, tem mais energia. Então, voltando. Existem gases que absorvem essa radiação, né? Tanto a do Sol quanto a da Terra, né? Então, existem bandas, né, de absorção de gases. Esse gráfico aqui ilustra um pouquinho melhor. Então, a gente vai ver a curva em cinza aqui, né, que é o modelo, né, o corpo negro. Em amarelo a gente tem a luz emitida, recebida no topo da atmosfera, tá ok? E em vermelho a gente vai ter de fato a radiação que foi recebida na superfície, no caso aqui no nível do mar, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, lá no topo da atmosfera é o que chega em amarelo e na superfície do mar só chega essa área aqui em vermelho. Então existem esses gases, né, que absorvem, né, parte dessa radiação, tá? Então vamos falar um pouquinho agora das bandas de absorção, tá ok? Então a gente tem então as curvas dos modelos, tá ok? De corpo negro, diferentes curvas, e tem aqui de fato qual que é a energia recebida, né, na superfície terrestre. A mesma coisa a energia, né, que a Terra vai estar emitindo. Então, esses vaziozinhos que a gente vê aqui, ó, essa área em branco, tá vendo? Alguma coisa está acontecendo. Então, algum gás está absorvendo nessa área. Porque se existe um modelo aqui, era o previsto, né? Mas na verdade o que está sendo emitido é uma coisa diferente. Então quer dizer que aquela área onde existe uma emissão, existe uma absorção dos gases presentes na atmosfera. Tá ok? Então, ó, equivale exatamente a esse gráfico aqui de baixo. Ó, vamos lá, essa área em branco tem uma absorção aqui, em termos de porcentagem, tá, pessoal? Da soma de todos os gases, tá? Então aqui, ó, é uma área onde tem alta absorção, né, de gases da atmosfera. A mesma forma, essa região aqui, ó, corresponde a essa área aqui, alta absorção. E depois vamos tendo essa área que corresponde a essa. Aí vão ter vários picozinhos aqui de absorção. Ó, esse pico corresponde a essa área, esse outro pico a essa área, esse outro pico a essa área, e assim sucessivamente, tá? Isso é o somatório da absorção de todos os gases que estão absorvendo essa radiação. Aí vamos pegar em termos dos principais componentes, tá? Qual que é o maior, né? Quem que absorve mais dessa radiação? É o vapor d'água, tá? Então vocês vejam aqui nessa região, o vapor d'água ali vai estar absorvendo bastante, tá? Nessa região aqui do infravermelho, aqui também, ó, essa outra região, aqui, 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 aqui. Então a água é o principal, né, gás do efeito estufa, né, que absorve maior parte dessa radiação. O carbono, o dióxido de carbono também absorve em uma pequena faixa aqui, em outras pequenas áreas aqui, tá? Então, o gás carbônico também é considerado um gás de efeito estufa. Tem também a parte do oxigênio e do ozônio, que absorvem mais nessa região do ultravioleta,
tá ok? Então, a camada de ozônio é o responsável por absorver ou filtrar esses raios aqui, tá? Então, essa região aqui corresponde à absorção aqui do oxigênio e do ozônio, tá ok? Depois tem o metrano, o dióxido de nitroso, né? E tem aqui a parte do espalhamento de Rayleigh que a gente vai ver na última aula, tá ok? Então a gente falou aqui a questão da absorção por alguns gases, tá? E nos diferentes, né, comprimentos de onda aqui do espectro eletromagnético. Então a constante solar, né, que a gente viu que não é bem constante assim, mas enfim, esse é o valor médio adotado. A gente vê que, na verdade, em média, a energia que atinge a superfície é 70% menor, por conta da absorção, né, desses diferentes gases. Então, o que chega de fato na superfície é algo em torno de 956 watts por metro quadrado. Tá ok? Então, vamos falar um pouquinho das propriedades ópticas, tá? Só uma questão de termos, tá? Para poder, enfim, padronizar o entendimento no próximo gráfico. Então, existe o nosso Sol aqui, né? Nosso corpo emissor, a nossa superfície, né? E a nossa atmosfera aqui. Então, existe a emissão da energia, né, solar, ela incide aqui e atinge o topo da atmosfera. Então, até aqui existe o quê? Aqui é a constante solar, né? É o que chegou aqui, ó, no topo da atmosfera. Tá ok? Parte dessa radiação ela sofre reflexão direta, tá? No gráfico posterior a gente vai ver a porcentagem de cada um desses aqui. Só estou colocando os termos, tá, associados aqui. Outra parte dessa energia que incide, ela é absorvida tanto por alguns gases, partículas, pelas nuvens, tá? As nuvens são grandes responsáveis pela reflexão aqui, tá, pessoal? Né? Por ter essa característica branca, né? Então ela vai refletir boa parte da luz que incide nela, tá ok? A gente vai ter também aqui, né, o aspecto da reflexão difusa, o pessoal também denomina de espalhamento ou dispersão, tá? E boa parte da energia, no caso da atmosfera, vai ser transmitida, ou seja, vai atravessar a atmosfera, né, e vai atingir aqui a superfície. Na superfície acontecem os mesmos fenômenos, tá? De reflexão direta, né? Aqui no caso a reflexão difusa, eles chamam de retroespalhamento, tá? Parte da energia é absorvida pela superfície, que é aquecida, e sendo aquecida, ela adquirindo uma temperatura, ela vai fazer o quê? Ela vai emitir, né? Então o pessoal às vezes chama de remissão, né? Porque ela remite uma energia que ela recebeu, tá? Então esse é o termo que eles costumam associar, a emissão, né, da radiação que foi absorvida, ela é reemitida, tá ok? Então o Sol aqui ele vai estar emitindo ondas curtas com maior energia e a superfície terrestre absorve essa energia e depois emite ondas longas, tá ok? É possível então calcular, né, a questão aqui que eles denominam de reflectância, é uma porcentagem, né? A energia que foi refletida, né, quanto dela em relação à energia total que incidiu. A absortância, então, é a quantidade de energia que foi absorvida em relação à energia total incidente. E a transmitância é a quantidade de energia que foi transmitida em relação à energia total incidente. Tá? Aqui só uma tabela para, né, colocar quais os fenômenos envolvidos aqui nas propriedades ópticas, né? O aspecto da emissão, a característica então analisada é a emissividade, a capacidade é emitância, denominada de emitância. Às vezes, ela pode ser, né, ter outros dois termos, tá? No caso, para radiação solar, eles denominam de irradiância, e para a superfície terrestre, eles vão chamar de radiância, tá? Essa é a diferenciação. Para a questão da reflexão, temos a refletividade ou reflectância. Uma nota aqui, então, pode ser, então, no caso da reflexão difusa da superfície, tem um termo também denominado de albedo, tá? Então, é a quantidade de energia, de energia que foi refletida pela superfície, tá? De forma difusa. A absorção,
característica absortividade, absorbância ou absortância, tá? Tanto faz, cada lugar denomina de uma forma. A transmissão, transmissividade e transmitância, tá ok? Esse slide aqui é só mais, né, questão de denominações. Para entender justamente esse balanço de radiação na Terra, tá? Então a gente vai ter a emissão do Sol aqui, em termos de watts por metro quadrado, tá? Então aqui a gente tem, claro, 100% chegando. 23% é o que? Refletido pelas nuvens e pela atmosfera, tá ok? 23% é absorvido pela atmosfera e 47% da energia que vem do Sol é o que chega de fato à superfície, em termos médios, tá, pessoal? Isso, claro, vai depender, né, das condições da atmosfera, se tem mais ou menos nuvem. Às vezes passa um pouco mais também, tá bom? Vai ter uma pequena parcela aqui também, ó, que é refletida de volta para o espaço, tá bom? Que corresponde aqui a 7%. Então, dos 100% de energia que chega do Sol, 30% dela acaba voltando para o espaço, tá ok? Os outros 70%, então isso daqui é a energia vindo em onda curta, tá ok? 30% dessa energia de onda curta volta para o espaço. Os outros 70% para fechar esse balanço de radiação vem de onde? Vem dessas ondas longas, tá? Então a Terra ela aquece, né? E ela vai reemitir ondas aqui, né? Longas, que corresponde a esse fluxo aqui, tá ok? Então a radiação de onda longa de saída, tá ok? Então 70% vem dessa energia que foi absorvida e depois veio reemitida. E por fim, tem o que eles chamam, né, de radiação refletida, né? Então existem os gases de efeito estufa e nuvens, né, que impedem que toda essa energia aqui, que boa parte dela não seja reemitida para o espaço, então na verdade ela fica, né, como se ela retornasse ou refletisse. Não existe esse tipo de termo, reflexão de radiação, mas é como se parte dessa energia ficasse de alguma forma acumulada aqui na atmosfera e mantendo a superfície mais aquecida. Tá ok? Então, só voltando aqui, essa característica que permite que, se não houvesse, né, a questão dos gases de efeito estufa, a Terra teria uma temperatura aproximada de menos 34 graus Celsius, né, enquanto que a temperatura média hoje é de 15 graus Celsius. Então vocês vejam que é uma componente aqui considerável para manter a Terra, né, e a superfície bastante aquecida. Então todos esses fluxos aqui estão, né, são proporcionais, tá? Essas dimensões aqui. Então a gente vê que né, essa extensão aqui ela é considerável, tá? É uma energia bastante, né, que acaba de alguma forma retornando aqui para a superfície. Ok? Agora vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos pegar aqui os eixos. A latitude, tá? Aqui embaixo. A gente tem a densidade de energia aqui. Então a gente tem aqui, ó, radiação solar no topo da atmosfera, tá? A gente vê então que aqui nessa região central corresponde ao Equador, latitude 0. Então a gente tem maior radiação chegando aqui no topo da atmosfera, tá? A quantidade de energia absorvida pela superfície da Terra está nessa curva, tá? Essa curva aqui, reflexão das nuvens, tá? Depois vai ter aqui uma curva de absorvida pelo ar, tá ok? Vai ter outras curvas aqui menores, tá? Mas vamos considerar isso daqui, ó, refletido pela superfície da Terra, tá? Essa curva aqui tem dois picozinhos aqui, né, nos extremos dos polos, tá? Que é essas regiões destacadas aqui. Então, por que será que existe essa maior reflexão nos polos? É por conta disso daqui, ó. Conforme o raio que incide nessas regiões aqui, ó, vejam aqui,
né? A elevação do Sol aqui é menor, ou seja, esse ângulo é menor desse lado, né? Então ele vai sofrer esse tipo de fenômeno aqui, ó. O Sol, assim que incide numa superfície, né, ocorre esse fenômeno que a gente costuma observar no pôr do Sol, por exemplo, nas superfícies da água na Terra, né? Existe uma alta reflexão, tá? Em vez da energia ser absorvida, ela vai ser refletida. É o que acontece aqui nessas regiões aqui. Além do fato claro, né? Por exemplo, por que aqui a reflexão é maior no Polo Sul, né? 90 Sul aqui, em relação ao Polo Norte? Aqui a gente tem um continente antártico, né? Então a albedo é elevada. Boa parte, né, da luz que incide e que, né, incide numa superfície branca de neve, ela vai ser refletida. Então a reflexão aqui é maior no Polo Sul do que em relação ao Polo Norte. Tá ok? Então, só retomando aqueles conceitos lá, tá vendo? Né? A questão da elevação e quanto menor, né, esse ângulo aqui, tá? Menos radiação vai chegar nessas regiões. É o que explica essas áreas aqui, tá? Então a gente tem uma área muito maior para distribuir a mesma quantidade de feixes de luz. Então, consequentemente, a concentração dos raios solares é menor, então a radiação solar é menor nessas regiões, né, mais próximas dos polos. Então a gente vai ver nesse gráfico aqui a radiação solar absorvida. Então a gente vê uma maior concentração aqui na região equatorial, né, e tropical, tá ok? Enquanto que tem menos radiação sendo absorvida nos polos. A energia, então, ou a radiação terrestre emitida, né? Então a gente vê, ó, na mesma escala, tá? Mais ou menos aqui. A gente vai ver que, claro, a Terra ela emite menos energia do que absorve aqui, tá? Mas aqui ela recebe, aqui em relação, né? Quer dizer, o Equador ainda assim emite mais do que em relação aos polos. Mas o próximo gráfico é o que ilustra o seguinte: é a radiação líquida, né? É o quanto você absorveu em relação ao quanto você emitiu, tá? O que que a gente vê aqui? A escala muda um pouco aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, vai ter zero. Para cá, quer dizer que você está recebendo mais radiação e para cá a gente está emitindo mais radiação, tá? O que quer dizer, né, que nessa região você recebe muito mais energia do que você consegue emitir, tá? E nessa região você emite mais energia do que você recebe, tá? A gente vai entender melhor isso daqui no outro slide ainda. Aqui é a distribuição ao longo do ano. Então, ó, radiação de onda curta é o que você recebe do Sol. E isso vai mudando ao longo, né, dos meses e das estações do ano. Então, a radiação ela vai se deslocando tanto para o hemisfério, ó. Então aqui, ó, vai ser, ó, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, depois inverte, né? Ó, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Essa aqui, então, é o gráfico de radiação de onda, né, longa, tá? E aqui é a radiação líquida, né? Então a gente vai ver aqui que tem mais energia nessa região central, né, sendo emitida, aliás, recebida, e aqui tem mais energia sendo emitida. Próximo gráfico ilustra melhor isso daqui, que é o que? A transferência meridional de energia. Então a gente tem nessa curva em azul a quantidade de energia recebida, tá ok? Isso daqui, ó, em relação às latitudes, ó, latitude 0 é Equador. Equador recebe mais energia, não é mesmo? Tá ok? E os polos recebem menos energia, tá? Tá ok? Agora a gente vai pegar a curva em vermelho. Isso daqui é a curva da quantidade de energia que é emitida, né? Que são as ondas de comprimento de onda, que tem um comprimento de onda longo, tá? Então a gente vai ver o quê? Que na região do Equador recebe mais energia
do que é emitida pela Terra. Então você recebe mais energia do Sol do que é emitido pela Terra. Então, no final das contas, o seu balanço de radiação, você tem mais energia sendo recebida aqui. Em direção aos polos, quando a gente pega o extremo, o que acontece? A gente tem menos energia sendo recebida, mas por outro lado, você tem mais energia sendo emitida pela Terra. E como acontece isso, né? Como que pode emitir mais energia aqui? Né? É meio assim, de imediato é difícil de compreender como que pode uma região tão fria emitir mais energia do que, né? Do que, por exemplo, onde tem mais energia, que é a região equatorial. Então, acontece justamente esse processo que é denominado de transferência meridional de energia. Tá? Então, a energia que eles denominam essa região de superávit de energia, essa energia ela é transportada para as regiões onde tem menos energia. Tá? E como que ela é transportada? Pela atmosfera e pelos oceanos. Então, aqui vai ser uma região de déficit de energia no balanço de radiação da Terra. Tá ok? Então, aqui, né, a Terra recebe mais energia por aqui, é por aqui que ela emite boa parte dessa energia. E essa energia vem das regiões, né, equatoriais e é distribuída para os polos por meio, então, da circulação oceânica e da atmosfera. Tá ok? Então vamos entender o seguinte: transferência de energia ela pode ser realizada por meio de três processos. Temos o processo de irradiação, tá ok? Então esse processo aqui ele pode ocorrer inclusive no vácuo, tá ok? Que é o que acontece com o Sol. A energia que vem do Sol para a Terra ela atravessa o vácuo, ela atravessa o espaço, tá? É assim que a energia chega aqui para a gente. Tá? Então tem aqui ó, a panela sendo aquecida numa fogueira. Ok? Então a irradiação, as ondas estão atingindo a superfície aqui da panela. Tá ok? Esse calor que atinge essa superfície da panela, ele atingindo essa superfície sólida de metal, o calor vai ser, né, vai sendo propagado. Tá? Então, por exemplo, por meio da condução, ela pode atingir aqui a parte, né, onde a pessoa segura aqui a panela, né? O cabo aqui da panela. Então, é por meio, né, do processo de condução, tá? A energia ela vai sendo transferida de molécula, né, de átomo para átomo aqui pela superfície sólida e vai sendo, né, conduzida por toda a extensão aqui da panela. E a convecção já é um processo que ocorre em fluidos, né? Então, a superfície inferior aqui da panela que está aquecida vai aquecer esse líquido aqui, a água, né? Então, o que acontece aqui? A água, depois, né, com mudança de temperatura, ela vai sofrer uma mudança de densidade. A água mais quente vai subir. Tá ok? Conforme ela sobe, ela vai sendo substituída. Então, às vezes, ocorre aqui, né, umas células de convecção. Tá? A água quente sobe, ela resfria, depois ela desce de novo e assim sucessivamente. Tá? A Terra, né, o sistema, vamos falar climático é mais ou menos isso daqui, tá, pessoal? Se a gente entender isso daqui, a gente entende como funciona a Terra. Vamos fazer o paralelo agora, ó. Fogueira esquenta uma superfície, né? Uma fonte de calor esquenta uma superfície. Então a gente tem uma fonte de calor, tá? De energia aqui, que está esquentando uma superfície. Então o Sol esquenta uma superfície da Terra, tá ok? Aqui, ó, esquentou a superfície, o fluido ele vai ter mudança de densidade, então ele vai começar a se movimentar, tá ok? Aqui é a mesma coisa. Assim que essa energia é absorvida pela superfície, a atmosfera que está em contato com ela, ela vai começar a se movimentar, né? Por meio de processo de convecção, tá ok? Esse é o princípio básico do quê? Da circulação geral da atmosfera. Tá vendo? Esse daqui é o primeiro modelo, que foi criado então por Hadley em 1735, que fala o seguinte, ó, então a gente tem o quê? A Terra, né? A gente tem essa região aqui, né, do Equador, onde tem maior incidência, né, dos raios solares. Então vejam lá, claro que eu acabei de falar, ó, essa região que recebe, né, a energia, ela é aquecida e aquece o fluido que está em contato com ela, que no caso aqui é a atmosfera. A atmosfera, né, nessa região aqui, ó,
ela é aquecida, ela tem mudança de densidade. Então o ar mais quente ele é menos denso, ele tem a tendência de subir. Tá vendo? Ó, aqueceu, subiu. Aí ele subiu aqui, ele vai em direção aos polos. Conforme ele vai indo em direção aos polos, né, tanto que ele vai abrir uma célula de convecção para o norte e uma célula de convecção para o sul. Tá? Então, conforme ele vai se fazendo essa movimentação, ele vai resfriando. E depois ele fecha essa célula aqui. Então, o ar frio vem, substitui o ar quente, que vai indo. Esse é o modelo, então, proposto por Hadley em 1735. Uma célula única, né, em cada hemisfério. Então, o Hadley ele sabia, né, que a energia solar impulsionava os ventos, né? É o que causa essa movimentação aqui. E que esse aquecimento desigual da Terra, né, faria o ar se mover para tentar equilibrar as desigualdades, tá? Então é justamente isso que acontece. Esse ar que está aqui mais quente, ele vai em direção aos polos para tentar, né, distribuir melhor essa energia recebida, né, que foi aquilo que a gente viu na questão da transferência meridional de energia, tá? Mas na verdade, esse modelo, né, o mais simples possível de uma célula única, na realidade não foi observado, né, nas condições da atmosfera real, tá? Então, por isso que depois, né, criaram esse modelo que hoje é o mais aceito, mais próximo da nossa realidade, que é o modelo de 3 células. Então, tem a célula de Hadley, a de Ferrel e a célula polar. Então, a de Hadley continua aqui nessa região equatorial, vai ter a célula de Ferrel e vai ter a célula polar aqui. Tá ok? Então, esse modelo ele foi proposto na década de 1920 e ele se aproxima mais do que a gente observa na realidade. Vamos ver algumas características interessantes aqui que a gente tem que destacar. Pessoal, tem coisas que eu vou até adiantar aqui para vocês, que alguns conceitos a gente vai ter que, assim, aquilo que eu falei no começo da disciplina. A gente tem pouco tempo para ver muita coisa, tá ok? Então, assim, a aula é a introdução, tá? A gente vai falar assim no âmbito geral e vai focar naquilo que é mais importante. Quem tiver curiosidade, dá para se aprofundar pelos materiais que a gente vai disponibilizar e textos. Nas apresentações em si, que eu também vou deixar disponível para vocês baixarem, eu vou até mostrar aqui. Aqui tá, lógico, na apresentação só na forma de tópico, mas se a gente pegar para cada slide, a gente vai ter alguns textos, tá? Então aqui é tipo um resumo do que a gente tem da explicação desse slide, tá ok? Então a gente vai ter aqui toda a explicação, né, do que é cada uma das células, tá? Então aqui vamos pegar algumas coisas interessantes aqui. Vamos voltar para lá, tá? E eu explico melhor lá. Mas aqui fica a consulta para vocês também como material de estudo, tá bom? Esses slides que eu falar que vai passar um pouquinho mais rápido, tem aqui como material de consulta, tá? Depois vocês podem ler para entender melhor isso daqui, tá bom? Então vamos voltar para o slide. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, latitude dos cavalos, né? Por que tem esse nome bastante interessante? Na época das navegações, né, aqui vai ser uma região de alta pressão, tá, pessoal? Região de alta pressão, existe uma região que tem poucos ventos, tá? Então, né, o pessoal que saía lá da Europa, na época das grandes navegações, eles tinham que passar às vezes por né, aqui pela latitude 30 graus. E chegavam uma hora que eles ficavam nessa região, não tinha vento, às vezes eles ficavam dias sem ter um vento, eles não saíam do lugar, né? Os barcos eram movidos, né, ao vento. Então o que eles faziam, né? Quando eles estavam carregando o cavalo, eles não tinham mais condições de tratar desses cavalos, não tinha comida, não tinha água, eles faziam o quê? Nessa região eles jogavam os cavalos no mar porque eles já não tinham mais o que fazer, então ficou, né, como latitude dos cavalos, tá? Então tá, pessoal, depois, né, então já deixei a dica aqui, quem quiser se aprofundar,
né, pode consultar o slide, é um primeiro material de estudo, mas claro que a gente vai ter as referências, né, os livros aí para a gente poder se aprofundar nesses temas. Tá ok? O que mais tem a destacar aqui? A gente vai ver em detalhes isso daqui depois, alguns funcionamentos aqui, né? A questão da direção dos ventos, a região de alta e de baixa, né, pressão. A gente vai ver que os ventos estão associados com né, a pressão atmosférica. A gente vai ver, por exemplo, aqui a frente polar, né, que é o contato entre essa célula de ferro com a célula polar. Tá? Então, essa frente polar é o que ocasiona as chuvas, né, na região aqui sul do Brasil. Tá? Então, é importante que a gente saber que a gente está partindo de uma escala global, né, e ao longo das aulas a gente vai chegar até o nível local. Então, é bom a gente ter noção de como que, né, o planeta, né, ocorrem essas movimentações da atmosfera, né, e como que isso repercute na escala local que é na escala em que a gente vive. Tá ok, pessoal? Então, a gente falou da circulação geral da atmosfera aqui no sentido latitudinal, né? Do sentido norte e sul. Mas existe uma outra circulação também que ficou conhecida como célula de Walker, que é essa circulação zonal, né? Leste-oeste, tá? Então ocorre, né, esse tipo de circulação aqui, que é né, um padrão de movimentos ascendentes e descendentes, então justamente nessa direção. Tá? Eu estou antecipando isso daqui, porque quando a gente for falar de El Niño na última aula, está relacionado com essa célula de Walker, tá ok? Então só para a gente, né, ter um primeiro assim, introdução que, né, que existe esse tipo de circulação aqui também. Tá? Então as correntes oceânicas, né, estão associadas com os ventos. Então a gente tem as correntes quentes aqui em vermelho, as correntes em azul, tá? A gente tem as correntes frias, tá? E tem as áreas aqui, principais zonas de ressurgência, tá? Que normalmente estão vinculadas com essas correntes frias, tá? Que são correntes, né, que vão trazer zonas de ressurgência, são regiões que costumam são águas profundas, né? Então que vêm com essa água fria e que de alguma forma elas são, né, trazidas para a superfície. Quando ela ocorre esse fenômeno de ressurgência, ela traz com ela então muitos nutrientes, né? Então está associado à produtividade, à questão da pesca, né? São regiões aí em que esses nutrientes aí vão estar permitindo, né, algumas atividades pesqueiras e tem toda uma questão de produtividade, né, do ecossistema oceânico e tudo mais, tá ok? Então só para a gente poder enxergar, né, como é que, né, ocorre, né, essa associação entre os ventos e oceanos, mas antes eu vou falar aqui alguns dados que é interessante saber, que no processo de transferência meridional de energia, as correntes oceânicas representam então cerca de 25% da energia transferida para os polos, enquanto que os 75% restante, né, são transferidos por meio dos ventos, tá? Então, só para a gente ter uma noção, assim, os ventos, né, 3/4 da energia vai ser transferido por meio dos ventos, né? Então, a movimentação da atmosfera que ela é mais rápida, ela é mais dinâmica, né? E também por isso que ela consegue transferir boa parte da energia que é recebida no Equador e ela consegue transferir em direção aos polos. Os oceanos, né, conseguem então transferir 25% dessa energia. Ok? Então vamos só para finalizar a aula com essa animação aqui que mostra o quê? O link do vídeo completo está aqui embaixo, tá pessoal? Aqui só destaquei um trecho. Então a gente vê todo aqui, essas linhas de fluxo aqui são os ventos, tá? Então logo logo a gente vai ver aqui, ó, a circulação oceânica associada a esses ventos, tá? Então os ventos que provocam a circulação oceânica, tá? E aqui para finalizar também esse vídeo completo também está nesse link para quem quiser ver. Mas aqui a circulação oceânica é só para a gente tomar uma noção de escala aqui, ó, ao longo de meses dessa variação, tá, pessoal? Não vão achar que é nessa velocidade que as coisas estão ocorrendo, tá ok?
Então vamos ficar atento aqui, ó, os meses, para a gente ter uma noção, né, da velocidade dessa circulação oceânica. Ó, quando eles aceleram aqui, ó, eles passam mais rápido também o tempo. Só para ilustrar, tá, pessoal? Claro que aqui não é objeto do nosso estudo, né? Mas é algo que está relacionado com o clima, sim, né? A transferência de energia na Terra, né, por meio dos oceanos, está intrinsecamente ligada ao clima, né? Vocês vejam aí, animação bem interessante, né? Verificam esses vários vórtices, né, que ocorrem também aqui nos oceanos. Claro, a gente vai estudar alguns, né, fenômenos de vórtices na atmosfera, mas existe muita similaridade entre, né, a gente tá trabalhando com dois fluidos, né, tanto a água quanto o ar são fluidos, então eles possuem bastante, né, coisas em comum, tá ok? Bom, pessoal, essa foi a aula 2. Falamos aí a questão da radiação emitida pelo Sol, a radiação terrestre, o balanço de radiação e como que essa radiação é distribuída então por meio aí da circulação geral da atmosfera. Existem os modelos, né? O de 3 células é o que se adapta mais à nossa realidade. E a transferência meridional de energia, né? Aquele superávit de energia que se concentra na região equatorial, essa energia em excesso ela é transferida em direção aos polos, então por meio da circulação oceânica e da circulação atmosférica, sendo que a atmosfera é responsável por 75%, né, da energia transferida. Tá bom então, pessoal? Então, assim, fica aí a dica, né? O slide, o PowerPoint, a apresentação de slide eu vou então disponibilizar. Quem quiser depois entrar em detalhe, e é material de estudo, sim, né? A ver as anotações dos slides e depois também os textos auxiliares aí para se aprofundar nos temas. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.